Boa tarde a todos. Super obrigada, hein, Ana, você poder participar aqui do nosso debate. Super bem-vinda. Doida para ver sua carinha, tão linda aí, sumida, mas enfim, super feliz aí com essa oportunidade e agradeço sempre aos parceiros da Fiocruz, externos, né, que vêm cada vez mais participando dessas nossas conversas, que qualifica o debate e tá, né, um grupo bastante interessante. Então, toda última quarta do mês, né, a gente vem com a nossa live e espero que vocês já sempre separem nas agendas essa data, sempre tentando trazer temas, né, interessantes para o debate. Oi, Ana, que bom, conseguiu! Mais ou E vem no menos. celular, gente. Eu acho que melhor, né? Ah, sim, acho que sim. Tá bom. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha uma ótima conversa, né? Bem-vindo a todos. A gente sempre agradece, né, os parceiros que têm cada vez mais participado dessa conversa. Então é isso. Acho que a gente pode passar o Anderson, volto para o Anderson aí para passar para a Ana e fazer as devidas formalidades. Vamos lá, pessoal. Acho que a Ana, você já pode compartilhar a apresentação. Então, pessoal, só explicando como que vai ser o modelo da live para quem não participou, será em torno de 1h, 40 minutos de apresentação do palestrante. E depois a gente vai abrir para um debate, que é o grande objetivo dessa live, é criar um canal institucional, né? Mas a gente vê que está transpassando os muros da Fiocruz para criar um canal de debate sobre o tema empreendedorismo, spin-off, startups, inovação na instituição. Então, esse debate está sendo bem produtivo, está sendo bem bacana. Então, espero que todos participem. Podem adiantar suas perguntas pelo chat e, no final, vocês abrem o microfone, se apresentam e fazem a pergunta diretamente para a Ana. Ana, vou passar a palavra para você. Fica à vontade, se apresenta e boa palestra. Tá bom. Anderson, eu vou tentar, porque agora eu estou no celular. Você consegue projetar para mim? Eu liberei o link. Vê se, por favor, enquanto eu... Tá. Então, você pode se apresentando enquanto eu vou compartilhando aqui para você. Vê se deu certinho aí, senão eu, enfim, entro Beleza. também no computador e tento aqui. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei super feliz quando a Celeste fez esse convite. Enfim, né, a Fiocruz é uma instituição que eu admiro muito e já tive a oportunidade, né, de trabalhar, de fazer um projeto aí há alguns anos nessa mesma linha de empreendedorismo científico, então sei do potencial e de tudo que já tem sido construído, né, na Fiocruz em termos de soluções, né, em todos esses anos de trabalho. E, enfim, tá aqui para poder participar, né, dentro do contexto de um programa de empreendedorismo e falar um pouquinho mais, é um prazer imenso. Eu trouxe, como o Anderson comentou, eu trouxe uma apresentação, mas só para, não sei quantos de vocês me conhecem, mas só para me apresentar. Então, eu sou a Ana Calçado, sou fundadora e diretora da Uilinka. Vou falar um pouquinho mais sobre a Uilinka especificamente. Enfim, acho que tem aí já cerca de 20 anos que eu trabalho nesse mundo da inovação e empreendedorismo de base científica. Acho que desde sempre a minha carreira foi nisso. E há 11 anos fundei a Uilinka. Minha formação, inclusive, passa por temas de laboratório, né? Eu sou bioquímica, tenho mestrado em ciências de alimentos e, mais recentemente eu estou fazendo o doutorado na área de inovação, fiz outros cursos, mas acho que a minha própria trajetória conversa muito com esse mundo, né? Pessoal mesmo, de inovação, de empreendedorismo científico. E, enfim, eu comecei a trabalhar com isso ali logo depois, né, que foi criada a Lei da Inovação, lá em 2004. Então, eu vi, inclusive, um estágio na universidade para trabalhar com empreendedorismo científico. Então, eu vi nascendo todas essas, né, as possibilidades
né, que trouxe a lei de inovação sobre o uso, né, da estrutura da universidade para pensar soluções além da pesquisa e tudo mais. Então, assim, tá presente nesse cenário e falar sobre isso, né, do que eu tenho acompanhado e o que a gente está vendo de novo e como que a gente pode fazer 20 anos depois, né, para, enfim, conseguir gerar mais negócios de base científica, mais deep techs no Brasil, é um tema super importante para mim. Você conseguiu, Anderson, ou não? Vocês estão vendo a tela? Estou compartilhando. Não sei se vocês... Ah, tá. Isso. Então, quando a Celeste me convidou e eu conversei um pouquinho com o Anderson também e o time, né, sobre o que valeria a pena para falar, porque, como a gente diz em Minas, é assunto para mais de metro, falar de empreendedorismo científico, eu resolvi trazer um pouco do que a gente tem visto mais recentemente lá na Uelinca. Em termos de o que pode ser, né, caminhos, o que pode ser feito para fomentar mais, né, a criação de deep techs no Brasil. Então, passa por investimento, já dando spoiler, mas a gente tem outros desafios aqui que a gente tem tratado. Pode passar? Eu vou falar um pouquinho da Uelinca, para quem não conhece. Então, a Uelinca, ela é uma organização privada sem fins lucrativos. A missão principal, né, a gente existe tem 11 anos, e a missão principal é o desenvolvimento desse ecossistema de empreendedorismo científico no Brasil. Então, entendendo que a gente tem muito potencial na ciência, muitos desafios, né, sociais, econômicos, muito ainda para evoluir, e que a gente ainda tem muitos gargalos para fazer essa conexão, né, para transformar essa ciência, soluções de fato para desenvolvimento econômico e social. Então, a Uelinca olhou, nasceu para lidar com esses gargalos e atuar sobre eles. Pode passar? E a gente é bem transversal, né? A gente quer fazer esse desenvolvimento social e econômico, fazer essas transformações positivas, e a gente é bem transversal nos temas em que a gente atua. Então, que vão desde saúde, né, clima, alimentação, meio ambiente, cidades sustentáveis e outros. Pode passar? E aí, como que a gente faz isso? A gente descreve a nossa forma de atuação como think and do, né? Então, a gente tem um lado meio think tank, em que a gente se aprofunda muito em conhecimento, até porque é uma área que tem muita coisa sendo desenvolvida, né? Então, para ficar na fronteira do que é conhecimento e metodologias nessa área. E também a gente compartilha muito conteúdo e desenvolve novas metodologias. E também tem um lado do, que a gente coloca, né, em prática essas teorias junto com os nossos parceiros. Pode passar? Aí aqui no próximo slide tem um pouco, né, de como a gente faz isso, um pouco mais detalhe. Então, os estudos, os mapeamentos. A gente também faz capacitações, né, capacitações de pesquisadores, de agentes de inovação, agentes de política pública, etc. E tem também os programas Mão na Massa, em que a gente faz, né, junto com os parceiros, né, cria programas de aceleração, por exemplo, de soluções de base científica, também aceleração de política pública e outros tipos de programas de inovação que tem como objetivo trabalhar esses gargalos, né, de levar a ciência para o mercado. Pode passar? Aqui alguns resultados que a gente fez, um compilado ainda não fizemos do último ano, mas para ter uma ideia, né, do que a gente já gerou de impacto. A gente trabalha no Brasil inteiro, a gente já capacitou mais de 7.600 pessoas, trabalhando mais de 3.000 soluções, e, enfim, e aí alguns números desse impacto que a gente tem conseguido fazer nesses últimos anos com o nosso trabalho no Brasil. Pode passar? E aí, para isso, a gente trabalha com o ecossistema, né? O nosso entendimento é que existe o ecossistema de inovação, né? E o que a gente faz é buscar dar suporte para o desenvolvimento desse ecossistema. Então, as instituições, por isso aqui tem
é tão diverso, né, o tipo de parceiro que a gente atua, né, desde as universidades, claro, ICTs, mas setor público também e setor privado. Então, aqui, pode passar, por favor? Um resumo para vocês entenderem até de que lugar eu estou falando, né, quando falo aqui desses caminhos para gerar mais deep techs. E aí, por que a gente está falando de deep techs, né? Só para garantir, acho que todo mundo que está aqui provavelmente tem, né, algum conhecimento, mas por que faz muito sentido, né, falar de deep techs, falar de um empreendedorismo científico, né? O que tem de diferente das startups tradicionais? E é isso, deep tech é um bicho diferente, né? A inovação científica é um bicho diferente, precisa ser tratado assim. E aí, quais são os desafios? Aqui, organizado, comparando com startups de tecnologia mais software, digamos assim, as startups científicas, elas têm um tempo de desenvolvimento muito maior, por exemplo, tem a necessidade de investimento inicial também muito maior, o risco tecnológico é muito maior. Acho que são as principais diferenças, né? Apesar de que, por outro lado, tem um risco de competição menor, que é uma grande vantagem e que faz muitos investidores olharem para elas. Mas é isso, a gente está falando de um tipo de negócio que tem desafios em termos de tecnologia, investimento e tempo de desenvolvimento muito diferentes de outras startups. Pode passar. E aí, no trabalho que a gente, né, faz com as startups deep techs, com cientistas empreendedores, a gente sempre faz um levantamento do que tem sido as principais necessidades, os principais desafios. E um tema que sempre é vencedor é investimento. Então, a gente, até olhando para isso, pode passar? No ano passado, a gente lançou, a gente fez um estudo, né? Porque tanta gente, o desafio vindo tantas vezes, tá, mas o que está acontecendo, né? Falar que está faltando dinheiro é muito amplo, é muito vago. Vamos entender direito o que está acontecendo no ecossistema de investimento em deep techs para a gente conseguir, de fato, trazer awareness, né, para o ecossistema e pensar em formas de atuação, em caminhos, propor caminhos também. Então, a gente fez esse estudo, aí eu estou deixando o QR Code para vocês acessarem. E aí, pode passar. Nesse estudo, então, aqui já entrando, né, entendendo que Então, a gente entende que conseguir viabilizar recursos para as deep techs é um grande caminho para fazer do Brasil um celeiro de deep techs. Pelo menos é um dos desafios que é mais apontado pelos cientistas, né? Então, nesse estudo, além de um estudo, né, secundário de práticas no mundo e tudo mais, a gente foi tentar entender especificamente o que estava acontecendo no cenário de investimento no Brasil. Então, a gente conversou aqui com 20 fundos, 21 gestores, investidores que declaram investir em deep tech em alguma medida, que está um pouquinho o perfil deles. Pode passar? E aí, o que eu vou falar aqui em diante vem muito desse estudo, o que a gente descobriu, né? O que precisa ser feito, o que está atrapalhando, o que poderia ajudar. E aí, primeiro colocando do lado do que motiva esses investidores a aportar em deep tech, tem muito a ver com a questão daquela característica dela de ter poucos competidores, né? Normalmente são tecnologias de fronteira e tudo mais, então alguns investidores veem isso como uma oportunidade e têm olhado para isso. Pode passar. E aqui tem outros, né? E aí, essa coisa da deep tech ter esse apelo de ainda não ter um mercado, né, um oceano vermelho, um mercado tão competitivo e ter um grande potencial de retorno, apesar dos desafios que a gente vai comentar um pouco mais, o que a gente está vendo no mundo é que isso está atraindo muito capital para deep techs. Aqui os dados são mundo, alguma coisa Europa, mas a gente vê, assim, quadriplicando, né, aqui dados de 2016 a 2020,
o investimento em Deep Techs no mundo. Na Europa, esse movimento é muito forte. O ecossistema mais forte de investimento em Deep Techs ainda é os Estados Unidos. E aí vem China e a Europa de uma forma geral, sendo que China, vezes pode estar em segundo, vezes em terceiro, dependendo se a gente considera investimento público ou não. E aí, não sei se vocês acompanharam, em 2022 a gente teve uma queda no volume de recursos de venture capital, né, no mundo inteiro. Mas quando se faz a análise, em Deep Techs a queda foi menor. Caiu mais em outros segmentos. Ou seja, Deep Techs tem atraído consistentemente mais capital e são uma tendência no mundo inteiro. Pode passar? E aqui alguns casos, assim, então a gente também tem visto aparecer alguns casos dos unicórnios, né, de Deep Techs. Então, aqui alguns casos, a Impossible Foods, né, que atraiu 10 bilhões, atraiu não, foi o valuation dela, né, de 10 bilhões e outros casos. Pode passar. Bem, e aí, o que mais tem de oportunidade, né? Então, a gente vê que está tendo um apetite maior de investimento por esse tipo de negócio no mundo. Outra coisa que está acontecendo, que ajuda muito o cenário de desenvolvimento de Deep Techs, é que os custos de desenvolvimento estão caindo. Então, está ficando mais barato desenvolver ativo tecnológico de ciência complexa. E aqui tem alguns motivos que a gente levantou, né? Tem mais disponibilidade de dados e acesso à informação. Oi? Achei que alguém estava falando alguma coisa. A questão também do trabalho em rede, né, e processo de design de soluções que tem sido aplicado, estruturas laboratoriais compartilhadas, né, que infra é um custo muito alto de Deep Techs, então essas infraestruturas compartilhadas ajudam a diminuir custo. Fabricação assistida por computador ou impressão 3D para prototipagem, enfim, robótica, computação para acelerar ciclo de teste. Então, tem muitas coisas acontecendo que tem ajudado, que o ecossistema está dizendo que está ajudando a cair esses custos iniciais, que é um dos grandes desafios, como a gente viu lá das Deep Techs. Pode passar. Outro ponto também que atrai, né, que está deixando as Deep Techs mais atrativas para investimento, para desenvolvimento, é o fato delas terem muita ligação com geração de impacto socioeconômico. Então, tem um estudo da Hello Tomorrow que mostrou, numa pesquisa com centenas de Deep Techs, que 97% delas estavam olhando para pelo menos um dos 17 ODSs. Então, a gente tem visto muito a narrativa das Deep Techs terem um apelo muito grande para trabalhar algum desses desafios, sabe? Seja clima, seja alimentação. E isso interessa muito também aos investidores e atrai outros tipos de investidores, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente também. Então, isso é mais um fator de atratividade. E aí, por outro lado, voltando nos desafios, que é o que já, né, conversam ali com as características que eu falei no início, as Deep Techs, os tickets de captação de investimento nas primeiras rodadas e o tempo de retorno é maior do que uma startup digital, né? Aí, apesar de ter estudos, inclusive esse da Hello Tomorrow é um deles, que mostra que com o tempo isso não só se iguala, mas também diminui. Assim, Deep Tech acaba consumindo menos capital, mas no início os tickets são muito altos. Então, no início em que se tem mais risco, né, muita coisa ainda está se provando, e para a Deep Techs o risco tecnológico, né, ainda é um fator adicional. Além disso, precisa de mais recurso. Então, isso é um desafio para investimento em Deep Techs. Pode passar. Uma coisa que a gente viu na pesquisa que a gente fez aqui com investidores no Brasil, o perfil técnico e científico dos fundadores dificulta o diálogo com o investidor de mercado. 73%
dos investidores disseram que essa questão do perfil do empreendedor cientista, né, e essa dificuldade de diálogo é o principal deal breaker, né, fator que faz não acontecer uma negociação de investimento no final das contas. Então, é um ponto também entender como que se trabalha para esse empreendedor que tem, né, uma característica muito diferente e realmente não tem a linguagem de mercado, como que a gente pode diminuir essa barreira. Pode passar? Por outro lado, existe também a falta de histórico dos investidores sobre ciência, sobre tecnologia, né? E aí, o que acontece quando a gente não conhece muito bem alguma coisa? A gente tende a achar que a coisa é mais complexa e criar vários fantasmas. Isso aumenta a percepção de risco dos investidores. Então, a gente tem aí esse trade-off que né, essa atratividade muito grande, mas uma dificuldade do investidor acessar as oportunidades e tudo que tem de potencial a Deep Tech por falta de conhecimento e porque ele também não consegue obter essa informação do empreendedor cientista, porque muitas vezes esse empreendedor cientista não fala a mesma linguagem ou até mesmo não trabalha com dados de mercado, né? Mais dados tecnológicos. Então, enfim, esse tem sido um grande desafio também para gerar mais investimento em Deep Techs. Pode passar? E aí, o que a gente percebeu nesse estudo é que a gente está numa situação de ovo-galinha, né? Assim, não há financiamento porque não tem bons projetos, a gente escuta isso muito do mundo de investimento, mas também não tem bons projetos porque não tem financiamento, muitas vezes, né? Tem uma fase... a gente tem, né, os recursos governamentais, muitas vezes, mas eles não chegam no estágio de maturidade suficiente para atrair investidor de mercado. Então, o investidor de mercado tem a sensação de que não tem bons projetos, mas ele também não se move para estágios mais iniciais de desenvolvimento, porque né, não está dentro do apetite de risco dele, para captar esses projetos que sejam potenciais. Então, essa situação, né, como é que resolve, é uma grande questão que a gente percebeu nesse estudo. Pode passar? E aí, então, visto esse cenário, né, a gente tem muito potencial, o volume de recursos está aumentando, mas ainda temos, e aí, pensando principalmente em Brasil, a gente ainda tem muitos desafios, porque fora a gente tem visto emergir alguns modelos e tudo mais, e no Brasil a percepção de que isso está mais lento. Mas a gente viu algumas saídas, né, que podem ser trabalhadas para aumentar a viabilização de Deep Techs no Brasil. Então, tem 3 grandes linhas, que são a questão de mitigação de risco, né, investimento de risco, ou seja, como que a gente trabalha para diminuir a percepção de risco e fazer também, né, uma mitigação de fato, diminuir o risco, tanto o risco quanto a percepção para o investidor, para o mercado. Tem novos horizontes para o investimento, ou seja, a gente tem visto surgir modelos para lidar com os desafios, né, que a gente falou aqui, eu vou comentar. E tem uma questão de emergência de um novo ecossistema. E aí, pode passar. Eu vou comentar um pouco mais desses 3 pontos. Sobre mitigação de risco, é importante, e isso tem a ver um pouco com a questão do investidor científico, empreendedor cientista não fala a mesma língua e tudo mais. Então, tem um pouco aqui que é narrativa, que é conseguir comunicar o potencial daquela tecnologia, daquela solução, de uma forma em que não aumente os fantasmas do investidor, ou seja, que dê mais clareza e uma sensação de que não é que não tem risco, mas que existe um plano
de desenvolvimento que vai mitigando riscos, sabe? Então, tem um pouco de narrativa e tem trazer de fato essa visão de mercado um pouco antes, né? Para o próprio cientista ou para perto do cientista. Às vezes não é o cientista que vai ser a pessoa que vai ter essa visão de mercado, mas ele ter esse suporte como tem, né? Muitas vezes aí com os NITs, por exemplo, e tudo mais. Então, assim, fazer uma avaliação do potencial da Deep Tech, mapear os riscos, elaborar um plano de ação para lidar com esses riscos, e fazer um monitoramento de resultados é extremamente importante, mas tão importante quanto fazer esse processo é conseguir comunicar esse processo para o mercado, né? Então, o potencial da Deep Tech, quais são os riscos associados, ou seja, ela está em tal estágio de desenvolvimento, precisa ainda passar por tais testes, por exemplo, e aí o que acontece se esse teste dá certo, dá errado, quando vai ser feito. Então, dá um pouco mais de informação, com uma linguagem mais de mercado, é uma forma de trabalhar essa mitigação de risco, e é muito importante para o mercado isso. A gente levantou algumas boas práticas relativas à mitigação de risco, e aí a gente tem que lembrar que o risco das Deep Techs, eles estão principalmente em três linhas, né? Vamos dizer assim. Tem um risco tecnológico, que eu acho que é o que a gente, né? Inclusive talvez o que é diferencial assim da Deep Tech, esse risco tecnológico. Tem o risco de negócio e tem o risco de liderança. E aí, aqui, né, eu trouxe para compartilhar com vocês algumas boas práticas que a gente vê Estou só abrindo aqui, gente, para conseguir ler e acompanhar, porque ficou pequeno para mim também aqui, no celular. Pronto, aqui eu consigo ver melhor. Então, não vou, né, passar por todos, mas, como eu disse, aquela questão da infraestrutura compartilhada, né? Então, tem que fazer muitos testes, tem que... Enfim, se precisa fazer isso num laboratório próprio e etc., né? Montar laboratório, é claro que é muito mais caro, mas se isso vai passar por uma estrutura de custo menor, por exemplo, é uma forma de mitigar risco. Colaboração, né, entre pesquisadores e instituições. Quando vai para risco de negócio, né, as ferramentas, os processos, a capacitação de cientistas para empreender, né, que é o que a gente vê, inclusive, aqui, né, no contexto do programa de empreendedorismo. Enfim, então, existem já mapeados alguns caminhos também para trabalhar essa mitigação. Pode passar? Entrando na outra linha, né, de como que a gente pode gerar mais Deep Techs, trabalhar nesse sentido, tem a ver com os atores emergentes de investimento. Assim, o que tem acontecido em termos de investimento no país? E aqui tem 4 que quem são os investidores, né, os tipos de investidores que a gente tem visto. Governo e fundações de apoio, eu acho que, né, um investidor clássico das Deep Techs. A gente tem visto surgir a Venture Philanthropy e investimento social privado, que está muito associado. Aqui a gente está falando de investimento de capital ou family office, enfim, de um capital que vem olhando muito para aquele potencial da Deep Tech de trabalhar soluções de impacto socioambiental. Um investidor de risco, né, que a gente conhece, Venture Capital, etc., e tem o Corporate Venture. Falando muito rapidamente, então, assim, a gente tem o governo que já costuma aportar, né, nesse tipo de solução, mas o que a gente tem visto é uma série de novos mecanismos para fazer isso, principalmente no que tange a um blended finance, né, que é misturar esses recursos, né, esses recursos juntos serem aplicados para financiar a Deep Tech, porque eles têm
características diferentes e também expectativas diferentes. E isso ajuda a equilibrar e viabilizar o investimento. Como eu disse, Venture Philanthropy muito olhando para investimento de impacto, esse público sendo atraído para Deep Techs por causa da questão do impacto socioeconômico. O investidor de risco ensaiando alguns modelos, né, de fundos dedicados a Deep Techs para entender, apesar do modelo de Venture Capital ser um modelo que ele, assim, no formato original dele, ele está muito distante das Deep Techs, porque ele não tem, por exemplo, o prazo de desinvestimento ele não é tão longo quanto precisaria, e podemos, depois no debate, falar um pouco mais sobre isso. E o Corporate Venture, que são as empresas investindo também, olhando para isso. Como eu disse, tirando o governo, eu acho que as outras são relativamente novos e os modelos estão ainda aparecendo e sendo testados. E o que chama atenção, como eu disse também, é o fato de eles estarem buscando fazer um blended finance, de juntando 1, 2 ou mais elementos desses. Quando eu digo, pode passar deixa eu ver se está nesse próximo slide. Quando eu digo que eles têm características diferentes e é por isso juntar, quando a gente olha lá, né, os riscos envolvidos que eu falei, né, tecnológico, de negócio e desenvolvimento de liderança, cada parte dessa, então, por exemplo, o risco tecnológico é um risco mais alto, né, e que tem uma necessidade de capital mais alta. Normalmente, nessa parte, o tipo de investidor que se atrai por esse risco vai ser um investidor que aceite mais risco, aceite mais tempo de desenvolvimento, aceite, por exemplo, ter uma rentabilidade nula ou abaixo do mercado. E aí, quando a gente olha para esse risco, que está muito presente nas fases iniciais de desenvolvimento, a gente percebe que, por exemplo, governo, né, tem identificação aqui com esse tipo de risco, e a gente está vendo Venture Philanthropy, né, filantropia e esses modelos de investimento de impacto também tendo apetite aqui, porque eles estão mais interessados no desenvolvimento final do que, de fato, no retorno financeiro. E aí, quando vai olhar, por exemplo, validação da solução, a necessidade de capital é menor, e aí a gente vê que aí o investidor de mercado, né, tendo os riscos tecnológicos mais mitigados, já se atrai mais. Então, dessa forma, né, olhando para os diferentes riscos e diferentes estágios de desenvolvimento de uma Deep Tech, que vão se encaixando no perfil dos investidores. E um comentário, as corporações, o Corporate Venture, tem um papel muito importante no investimento que muitas vezes não é financeiro, que é o investimento estratégico. Porque, normalmente, uma Deep Tech vai precisar passar em algum momento por uma empresa, né, para ser produzida em escala, seja virar uma empresa, mas muitas vezes precisa ser testada, né, numa produção real e tudo mais. Então, vai precisar da empresa para fazer o que a gente chama, né, as POCs, as provas de conceito e tudo mais. Então, esse blend também envolvendo a empresa, muitas vezes não como um investidor que tem equity e tudo mais, mas um possível cliente ou um possível investidor futuro, mas com esse papel de investimento estratégico, que é de fazer os testes em escala real, trazer contribuições de estratégia de negócio para essa Deep Tech e tudo mais. Enfim, então, o que a gente está vendo a gente tem visto, hoje mesmo eu estava falando mais cedo com uma investidora de Deep Tech voltada para que é Venture Philanthropy. Ela é sem fins lucrativos, family office, investe em Deep Techs, com muita flexibilidade de tempo, de modelo e tudo mais. O que ela quer é que esses negócios avancem o suficiente para conseguirem outros investimentos irem para frente e darem certo. Então, esse tipo de investidor a gente está vendo emergir, novos modelos de investimento a gente está vendo emergir. Não sei se vocês acompanharam, o BNDES, por exemplo, tem feito alguns arranjos de blended finance com fundações, com esse recurso filantrópico.
por exemplo. A FAPESP, aqui em São Paulo, teve um edital há pouco tempo, por exemplo, em que ela fez uma chamada para fundos, para ela ser cotista de fundos de investimento voltado para negócios de PTEC. Então, assim, esses movimentos têm trazido uma grande expectativa sobre, e estão acompanhando movimentos que já acontecem no mundo inteiro e podem trazer aí, né, mais espaço para a viabilização dessas Deep Techs. Pode passar? O outro ponto que é muito importante entender, e eu acho que isso até espelha na questão do Blended Finance, é que as Deep Techs, elas precisam de um ecossistema para desenvolver mais do que outros tipos de negócio, né? Por causa das suas complexidades tecnológicas e tudo mais, ela necessita muito mais, assim, eu diria quase impossível que uma Deep Tech seja desenvolvida só com um ator, 2 atores. Ela vai precisar, né, é desenvolvida numa universidade inicialmente, ela recebe recursos de governo, em algum momento ela vira uma startup, e aí precisa de fazer parceria com uma corporação para poder fazer POC, e vai precisar de investidor de mercado depois para evoluir. Enfim, e o usuário para fazer testes, ela vai precisar de um ecossistema muito mais fazendo, né, muito mais conexão com esse ecossistema, meio que ao mesmo tempo, para fazer as coisas acontecerem. E isso ainda é um desafio, né? Pode passar? Então, a gente colocou nesse estudo, a gente percebeu nas conversas que é preciso pensar um novo tipo de ecossistema, né? Que seja favorável ao nascimento e desenvolvimento dessas Deep Techs. E aí, esses são, né, alguns pontos desse ecossistema, né? São colaboração multi-atores, essa diversidade de players públicos e privados, fortalecer a relação universidade-empresa, enfim, algumas ações que fortaleçam essa capacidade de articulação mais ampla do ecossistema, né? Então, vocês estão vendo aí, tem até a questão, os instrumentos financeiros inovadores que são blended, que envolvem mais de um ator, também uma característica desse novo tipo de ecossistema que a gente precisa ver. Pode passar? E aí, gente, para finalizar aqui o meu monólogo, que eu quero muito conversar com vocês também, para saber o que vocês têm visto, o que parece esses achados aqui que a gente fez na Ulinka. Junto com, ano passado, junto com mais ou menos no mesmo tempo do estudo de investimento, a gente também fez o fórum Deep Techs, até olhando para investimento, mas a gente começou também um movimento de manifesto pelas Deep Techs. E o que é isso, né? A partir do fórum, a gente começou a levantar o que os atores do ecossistema estão dizendo, né? Mais para lá de investimento que é necessário fazer para a gente conseguir gerar, né? Fazer do Brasil um celeiro de Deep Techs. E aí eu trouxe alguns insights que a gente coletou do ecossistema, começou no evento, mas depois a gente continuou com o processo, ele ainda continua, inclusive, no final. Vou convidar vocês também para participarem desses levantamentos. E o que a gente levantou? Pode passar, por favor, Anderson? Então, aqui só explica um pouco o que é, né, esse material, em que, né, a Ulinka puxou, mas ele envolve a participação de todo o ecossistema e tem alguns eixos temáticos que são os que eu vou passar agora. Pode passar? De novo, não vou entrar em detalhes, sim, são em muitos detalhes, pelo menos, está tudo disponível online, tá? O primeiro ponto tem a ver com repertório e inspiração, né? Uma coisa que a gente escuta muito é que esse tipo de inovação, esse tipo de startup, parece que não tem muitos cases, assim, não tem muitas narrativas sendo colocadas, sabe, assim, com divulgação mesmo, como o mundo de startups, por exemplo, né, software consegue fazer tão bem. Então, gerar esses cases, e aí tem outras ações que estão colocadas aqui, né, construir uma narrativa para facilitar a comunicação e evidenciar potencial de Deep Techs. A gente, né, ainda, como vem do mundo científico, ainda é uma linguagem muito complexa para as pessoas, para os investidores, para o mercado.
a questão dos investimentos financeiros, a cultura de empreendedorismo nas universidades, enfim. E aí tem aqui vários outros. Pode passar? A outra linha que a gente viu, assim, que vieram as contribuições do ecossistema, do que precisa ser feito, é a questão que tem a ver com o ecossistema, né? Fazer as parcerias, né? Parceria real e duradoura. Então, conectar mais todo esse ecossistema que é necessário para fazer acontecer o fluxo de desenvolvimento e investimento de GPTECs. E aí aqui fala de outros aspectos do próprio ecossistema, né? Conduzir as parcerias, comprometer com mensuração de impacto e tudo mais. Coisas também que vieram muito dos próprios investidores, né? Pode passar? São 5 linhas, tá, gente? Aí, indo para a terceira, inovação na hora de investir em fomentar, né? Então, fazer essa conexão de diferentes investidores para uma mesma GPTEC, para um mesmo programa, porque por causa das complexidades vai ser necessário esses diferentes tipos de bolsos, digamos assim, né? Conseguir ir além do que tem hoje, né, de formato de investimento e desenhar novos formatos que possibilitem também, né, esse recurso para GPTECs, enfim, e aí implementar, né, instrumentos de diluição de risco entre os investidores e outros pontos também que foram ditos. Pode passar? Universidades de portas abertas para o ecossistema, aí de novo a gente está aqui no contexto do programa de empreendedorismo, que é super importante. Então, vocês estão vendo que muita coisa aqui tem a ver com como o cientista, né, a GPTEC consegue se mostrar para o mercado, e essa coisa da universidade, né, do cientista ter acesso ao que é o ecossistema, o mercado está precisando, quais são os critérios, para ele conseguir, de fato, fazer essa transição, né, da ciência para a solução, é extremamente importante. Então, programas como esse são muito importantes nesse sentido. E aqui tem outros pontos que o ecossistema trouxe, né, sobre a modernização dos NITs, incubadoras, enfim, e outros pontos aqui. E o último ponto, que é construindo um espaço coletivo seguro para arriscar e crescer. Inclusive aqui tem, porque aí lembrando que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de que existem outras questões, além de investimento, do risco tecnológico, né? Então, por exemplo, as universidades, né, os cientistas para empreenderem se deparam com várias questões de regulamentação, questões jurídicas. Então, assim, trabalhar no mindset inovador dos próprios gestores, né, públicos, das universidades, né, as procuradorias, para facilitar alguns processos, e políticas públicas que sejam mais efetivas, não só na criação, mas na implementação delas mesmo, para facilitar esse ambiente de negócios, também é muito importante. E aí aqui tem vários pontos que foram trazidos pelo ecossistema. Pode passar? Bem, gente, e aí, para finalizar, o movimento de GPTEC, ele é constante, a gente está sempre levantando com o ecossistema e aprimorando para trazer isso, né, dentro da nossa atividade de awareness e também para entender o que pode ser feito. E vocês estão super convidados aí para trazer um pouco da percepção de vocês e acompanhar por esse QR Code aí. E é isso, acho que eu finalizo o que eu trouxe aqui de percepções. Tem um último slide que tem os contatos da Ulinca, também vocês me acham facilmente no LinkedIn, colocando lá Ana Carolina Calçado. E, enfim, estou aberta agora para a gente conversar um pouco e depois também, caso alguém queira fazer contato. Obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo manifesto, né? Acho que é muito importante para o momento que o Brasil está vivendo. A gente tem uma oportunidade aí, a gente tem
mão de obra preparada para isso, a gente tem estrutura física das universidades, a gente tem as grandes empresas cada vez mais abertas acho que os bons ventos de financiamento público voltaram, né, para essa área, então a gente está num momento bastante propício para isso. Eu acho que agora é conectar esses atores e criar algo que falta muito, eu acho que nesse ecossistema, que é confiança, né? Quando o governo começar a confiar mais nas universidades, a universidade no governo, a grande empresa no governo, a grande empresa na universidade, e essa confiança girar, eu acho que a gente vai ter um ambiente, e a iLinka está desempenhando um papel muito importante nesse ecossistema, fazendo essas conexões e criando esse ambiente de confiança. Então, pessoal, eu vou abrir para perguntas, né? Eu não consegui acompanhar muito o chat aqui, mas eu acredito que não tenho muitas perguntas pelo chat, então fiquem à vontade, né? Podem levantar a mão e fazer a pergunta aí direto. A gente já tem um participante com a mão levantada só. Então, Lauton, né? Benatti está com a mão levantada. Lauton, pode abrir o microfone. Eu peço que, Lauton, você também se identifique aí para o pessoal conhecer, a gente tentar criar um network, mesmo que online, claro, e faça a pergunta direto para... Maravilha. Agradeço aí, bacana, Ana. Pô, essa linha de defesa é show de bola. Professor Lauton Benatti, eu sou mentor de startups pelo Inovativa, Brasil Lab, diversos programas. Tenho meu programa de orientação, tenho um hub de orientação para startups. Sou da universidade, tenho doutorado, ou seja, eu sou aquele cara que defende a ciência, também atua diretamente junto ao empreendedorismo e sou mentor sênior de uma aceleradora em Londres. E eu estava 2 semanas atrás participando de um Demo Day de uma universidade lá na Espanha. Tinha 9 startups, as 9 eram de techs. Aí a gente veio para o Brasil, passa vergonha aqui. A gente passa vergonha por conta da distância de deep techs. Assim, a temática que você defende é bacana. Lógico, qual que é o problema? Não é tão atrativa porque a curva, né, de retorno tende a ser maior e a gente começa a ter os embates. O que eu queria checar é o seguinte, né? Primeiro, a pergunta é muito ampla, obviamente, né? Como é que a gente faz para aumentar isso? Ainda mais eu que sou universidade e tudo mais, eu sou da área de gestão, só para entender. A gente consegue enxergar melhor na área de saúde, mas eu sou da área de gestão, né? O meu doutorado é administração. Eu sei que precisa da gestão nesse sentido, mas fica muito distante. Como essa pergunta é muito ampla, não adianta perguntar dessa forma, como é que eu posso fazer para o que a gente pode fazer? Então, talvez, ao invés de a gente fazer uma pergunta tão ampla, de repente uma questão bem mais específica. Que áreas que hoje vale a pena a gente buscar? Todas valem, mas hoje, o que é que realmente é interessante a gente concentrar os esforços, na opinião de vocês? É isso que eu quero saber. Por que essa pergunta? Porque com base no que a gente consegue enxergar, a gente pode depois aprofundar isso. Por exemplo, a área de saúde está mais propensa a isso, tá bom, então a área de saúde. É inteligência artificial? Então a gente vê, para essa questão, a gente consegue ir encontrando os caminhos que são mais propensos aí para a gente depois estimular mais. Esse é o direcionamento. Perfeito. Olha, vou falar de percepção, né? Tá tendo... As áreas que têm esse apelo socioambiental são áreas de interesse, né? Então, você citou aí, né? Saúde, definitivamente, é uma área de interesse. Acho que Brasil, eu tenho visto a discussão muito quente relacionado por causa da COP e tudo mais, essas partes de clima, bioeconomia, transição energética. Então, tudo que diz respeito a esses temas são interessantes. Eu traria também aí a alimentação, que tem uma pegada forte com o agro, né? E a gente tem muito espaço ainda de desenvolvimento de soluções nesse sentido. E você citou também um ponto importante, que é inteligência artificial não como área, né? Mas a importância de... Enfim, a gente vê que os investidores valorizam muito negócios que incluem tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Então, não é que é só de inteligência artificial, mas pode ser, por exemplo, saúde que envolve inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela gera escala, né? Que
torna o negócio mais escalável e tudo mais, que é de muito interesse do investidor. Então, de forma geral, eu diria essas áreas, na minha percepção. Não sei, talvez outra pessoa aqui, por outra vivência, teria outras ideias, mas é o que eu tenho visto. Legal, bacana. É lógico, a área da saúde ela já é nativa nessa questão do Deep Tech, né? Tem mais espaço. Eu não sou da área de saúde, mas é uma das vertentes que eu curto muito. O agro também vale bastante a pena por conta da nossa atuação. Você vê, né? Tem áreas de saneamento, áreas de infraestrutura que tem um espaço gigantesco e volto a dizer, eu não quero dar notícia longe, mas ele passa vergonha frente a outros, né? Assim, a diferença é muito gritante, né? Então vamos torcer para isso, né? Defender essa bandeira nesse sentido. Eu tenho buscado startups de tech para acompanhar. É difícil encontrar. E quando encontra, né? Eu mentorei um rapaz, pelo inovativo até para vocês terem ideia, que ele faz cego ver, literalmente. O papel dele chama CEO App. Ele faz cegos verem. Ele tem um dispositivo, o olho não funciona, obviamente, mas é uma área de uma startup de ciência de dados, né, e sistemas de informação. Ele tem um dispositivo que sinaliza o ambiente ao qual ele está e ele consegue sinalizar. E clientes dele pararam de usar bengala. Então a gente está falando de deep tech assim, em sua essência nesse sentido, né? Aí ele consegue ter um faturamento de 2 milhões e não ganha dinheiro, porque 2 milhões de reais e não consegue ganhar dinheiro, porque o hardware, o custo. Então a gente começa. Quando vai ali na hora do vamos ver mesmo, a gente percebe que tem um distanciamento. Se ele tivesse investimento, se ele tivesse apoio estrutural, se ele tivesse apoio. Então, eu tenho até acompanhado esse startup nesse sentido. Mas, ó, bacana, show de bola. Muito bacana esse direcionamento. Muito legal. Pessoal, Bacana, então, obrigada pela contribuição aí. quem tiver mais perguntas, por favor, fique à vontade. Podem levantar a mão e fazer diretamente para a Ana. Quer falar, Celeste? Enquanto isso, eu queria fazer uma fala. Primeiro, agradecer, Ana, também gostei muito, sempre aprendendo, né? Você sabe que meus aproximadamente 30 e poucos anos na propriedade intelectual, transferência de tecnologia, eu estou no jardim de infância, eu acho que no maternal ainda, na questão do empreendedorismo, então, sempre aprendendo. E para mim foi bom ter esse entendimento mais amplo aí dessa questão das deep techs. Então, realmente, parabéns e feliz que o Ilinca também está avançando aí nas modernidades e continuando a estar firme na agenda, né? Sempre torcendo. O trabalho que a gente fez com o Ilinca, que ano que foi, Ana? 2016, 2017? Eu acho que vocês, A gente teve um financiamento do CNPq e fizemos a implantação do Estudo de Viabilidade Tecnológica em todos os NITs da Fiocruz, né, na Gestec, nos 21 NITs. Então, foi um treinamento bastante prolongado e bastante interessante o aprendizado. Mas uma curiosidade que eu tenho mais de estratégia, né, no país é se vocês estão com espaço de discussão na preparação da 5ª Conferência de Ciência e Tecnologia, agora em junho. Eu tive a oportunidade de estar ontem numa reunião em Brasília, do MCTI, em parceria com o Fortec, em parceria com o MDIC, com outros parceiros, e vi que o assunto está bastante denso nessa questão do papel dos NITs e como que os NITs, com essa nova legislação, estão avançando nesses temas novos e ampliando, né, as agendas, e com bastante interlocutores assim, de Embrapi, do CGE, além das universidades, do Instituto de Pesquisa e de todos os órgãos de governo, inclusive a CAPES agora entrando nesse debate, que até então estava muito fora, né? Só para dizer que acho que esse tema talvez tenha bastante sentido de algum modo, incluído nas discussões dessa conferência, né, dentro da vertente do tema empreendedorismo. Então, eu queria saber se você está participando de alguma coisa, se esse tema já está, né, sendo debatido com alguma proposta aí no âmbito dessa conferência. Tá. Esse é o ponto. Bacana. Primeiro, comentando do projeto, né? Esse projeto que a gente fez com a Fiocruz foi justamente um projeto para trabalhar a capacidade da rede de NITs e também dos pesquisadores de fazer mitigação de risco, né? Porque
para aprender a fazer avaliação de potencial, levantamento de risco, fazer um plano de desenvolvimento e também até como falar com o mercado, né? Apresentar isso para o mercado. Então, é um dos aspectos que é importante trabalhar dentro dos desafios que se tem, né? Sobre a conferência, assim, a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado os pré-eventos, né? Mas é isso, tenho acompanhado as discussões e como essas conferências livres, elas são meio que temáticas, né? Então, cada uma vai pegando, eu sinto que um aspecto, acho que eu sinto que o desafio vai ser na conferência mesmo, a partir da conferência mesmo, a gente conseguir olhar isso tudo como um cenário só, porque no final das contas né? Sim. E aí eu acho que vai ser um desafio. E mais, eu, além enfim, dos eventos da conferência, eu participo também do grupo de líderes da MEI, que é da CNI, que é o Movimento Empresarial para a Inovação. Sim. Que aí é uma outra visão, né? Pelo menos nos eventos que eu participei da conferência, eu não vi muito esse público, o público Entendi. indústria. E aí lá também está acontecendo uma outra discussão que diz respeito porque, né, estão falando muito da nova industrialização, Sim. das missões, que passa muito por ciência e tecnologia. Só que, às vezes, eu sinto as discussões um pouco desintegradas também. Então, a gente tem um desafio aí de integrar não só as múltiplas visões que a conferência traz, mas as visões além do público mais direto da conferência, né? A gente estava falando aqui da importância do ecossistema e até isso impactando não só assim, a questão de investimento também, é mais do que investimento, né? É trabalhar junto, mas até a questão de blended finance, etc. Então, enfim, a gente tem a minha percepção sobre a conferência, e não só sobre a conferência, mas sobre tudo que eu estou vendo, do desafio de conectar os discursos. Porque eles não vão acontecer... A gente não vai conseguir um celeiro de techs se só o público, universidade, governo trabalhar de um lado, a indústria de outro e tudo mais, sabe? Sim. É um desafio. Espero que a gente esteja caminhando aí nesse sentido. Esse era um tema que eu queria trazer no final, né? Não queria cortar aí o debate, viu, antes. Traz o debate que foi riquíssimo aí para a pauta. Eu tive, assim, a gente teve mais de 100 inscrições, viu, Ana? E depois eu tive um conjunto enorme de pessoas que tinham escrito e que se justificaram comigo que, né, aconteceu alguma coisa na agenda, uma semana menor, Semana Santa, uns viagens. Vários me desculparam aqui, viu? Só para compartilhar que a gente ia ter uma expectativa de uma grande audiência que o tema merece, mas a gente pode voltar com ele mais na frente, né? Bacana. Eu acho que Vamos para... fica disponibilizado, né, também Fica, sim. a conversa. Pena que essas pessoas não vão estar aqui na discussão, né? Mas... Vai lá. Então, o Rafael Gonçalves aí com a mão levantada. Rafael, fica à vontade para se apresentar e fazer a pergunta. Para mim, o Rafael está mudo. Para mim também. Para todos. Rafael, continua mudo. Oi, estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Se Opa, apresenta. obrigado. Se apresenta, Rafael, por favor. Primeiro, boa tarde a todos, né, e todas. Parabenizar a Fiocruz, né, por mais um evento muito bom. Ter o privilégio de ouvir a Ana, né, pela Uilinca, que é uma instituição que eu admiro bastante. No passado eu tive com a Maristela aqui em Brasília, Ana, a gente conversou bastante assim sobre a importância da Uilinca. E eu contei um pouco até da minha história, né, com a Uilinca. Eu participei do Catalisa ICT. Entramos na primeira seleção, vacilamos no segundo edital, né, perdemos por conta de data, um colega pesquisador assim cheio de projetos e atividades e se perdeu nas datas, e aí entra um pouco, né, do que eu quero comentar também, dessas competências, né, e desse valor que a Uilinca tem dado para a formação do pesquisador como empreendedor, né? Como empreendedor, ele tem, de fato, que jogar esse jogo de mercado, né, e esse jogo do mundo dos negócios, assim, de forma muito mais madura, né, e muito mais seguro
em todas as etapas. Então, assim, foi muito bacana a experiência do Catalisa. Eu queria só mencionar aqui para ratificar, né, e assim também a importância da sua fala pela instituição. Mas eu queria, hoje eu estou, desculpa, nem me apresentei, né? Eu sou professor de um Instituto Federal em Minas Gerais, em Montes Claros. Atuei lá em Montes Claros também, buscando fazer um elo da instituição com o mercado, com outras instituições de ensino, quase que um serviço de intermediação ali, de inovação, sem nomear assim, né? E atualmente eu estou em Brasília, faço um doutorado na área de administração e estou indo para a inovação pública, mas não fugindo um pouco do contexto dos ecossistemas, né? E aí é nesse contexto que eu quero te perguntar, porque eu vi um slide que você colocou e fala assim da emergência de um novo tipo de ecossistema, né? Para dar conta e fomentar esse celeiro de deep techs. Isso chamou mais a minha atenção na sua fala, né? A gente tem começado a discutir muito sobre o ecossistema no país, alguns hubs, né, bem desenvolvidos, alguns ecossistemas bem desenvolvidos, mas ainda assim eu consideraria engateando, né, quando a gente olha para o mundo, assim como o colega relatou aí, a realidade é muito distante ainda. E eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas um tema assim emergente, que são os intermediários de inovação, né? E eu estou indo para a linha de intermediários de inovação pública, olhando para esses atores dentro do ecossistema, né? Então, quando a gente ainda está engatinhando na discussão de ecossistemas, né? E agora você vem assim, olha, tem que emergir um novo tipo de ecossistema. Então, quase que dá um, um looping, né? Aí no que a gente está construindo ainda até agora e construir algo novo. Aí a minha pergunta para você é assim, poxa, como é que a gente trata intermediários de inovação dentro desse ecossistema? E provocando assim, será que a gente conhece esses intermediários, né, de fato, e o que eles têm feito, e o desempenho, o impacto que eles têm causado no ecossistema de modo mais amplo, né, de modo macro mesmo, para fomentar, primeiro, né, um celeiro de startups, que a gente ainda tem poucas, mas depois o celeiro de deep techs, que é algo muito mais complexo, né? Está um nível aí mais acima. Eu queria te ouvir em relação a isso e agradecer também pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Obrigado. Obrigada, Rafael. Feliz saber que você participou do Catalise, que foi, enfim, que foi importante para você e na sua jornada aí. Espero encontrá-lo em outros programas também. Tá, sobre a emergência de um novo tipo de ecossistema, o que isso quer dizer? Né? Assim, os atores que já existem, o ecossistema que já existe não é descartado, né? Ele é importante, né? Então, quando a gente fala ali das universidades, dos NITs, das incubadoras, o papel da política pública, né? Do agente público, investidores, os tradicionais que já existiam, enfim. Então, a importância desse ecossistema se mantém. E o que a gente viu que é novo, que seria esse novo tipo? Primeiro, acho que não é um discurso novo, é a interlocução entre esses atores melhorar, né? Essa colaboração multi-atores que a gente sempre fala, e ainda tem muitos gaps, né? Então, eu estava falando aqui agora mesmo, né, dos contextos da conferência, por exemplo, de ciência e tecnologia, vendo muitas vezes as mesmas discussões acontecerem em nichos, mas não se integrando, e no final das contas, para as coisas acontecerem, esses atores, assim, para uma deep tech sair da universidade e chegar para as pessoas, esses atores precisam se articular, não tem uma escolha sobre isso, né? Então, isso não tão novo, mas cada vez, quando a gente fala de deep techs, né? Falando de startup, de forma geral, já é uma questão. De deep techs, mais ainda, por causa da diversidade, das complexidades envolvidas e tudo mais, o volume de recurso,
A gente está falando, né, aí de tecnologias que envolvem outros tipos de instituições e tudo, às vezes mais de um, como eu falei aqui, por exemplo, né, deep techs que envolvem muitas vezes saúde e inteligência artificial. Então, a gente não está falando de um grupo de pesquisa, de um cientista só, a gente está falando de colaboração entre cientistas e tudo mais. Mas, além disso, aí tem as questões que eu comentei né, além dessa articulação do que já existe, tem esses novos modelos surgindo que precisam ser também conectados. Além de, a gente já tem o desafio da conexão, como você disse, e ainda tem novas coisas acontecendo que a gente precisa conectar esse ecossistema. Então, quando eu comentei lá, os custos estão caindo porque tem, por exemplo, os laboratórios compartilhados. Isso é um movimento relativamente recente, né, da estrutura compartilhada. Isso precisa ser considerado e articulado. Né? E muitas vezes, sei lá, o pesquisador empreendedor, ele não está com essa possibilidade na cabeça, não está conectado com isso. Então, o desafio parece muito maior do que poderia ser. E aí, né, as prototipagens 3D e outras opções que existem. E o que eu disse muito forte da questão de investimento, assim, esses atores de investimento, tanto os novos atores estão entrando e tendo o potencial de entrar, como eu comentei, do Venture Philanthropy e tudo mais, assim como novas arquiteturas de investimento que estão sendo, inclusive, trazidas dos investimentos de impacto, esses modelos, como eu comentei, né, recurso público, como eu comentei da FAPESP, sendo cotista de fundo de investimento. Então, tudo isso tem além de tudo, da complexidade que já existe, da necessidade que já existe de maior articulação, ainda existem novos elementos surgindo. E aí é preciso integrar isso tudo para, de fato, para que esses elementos que estão surgindo, de fato, tenham o impacto de promover mais deep tech. Se eles surgindo por si só e estando isolados, isso não vai acontecer. Então, é mais nesse sentido. Ficou claro? Ficou sim. Obrigado, Ana. Um abraço. Espero encontrá-la, né, de fato, em alguma oportunidade para a gente dialogar mais. Vamos sim. Mais perguntas, pessoal? Alguém fazer mais uma pergunta? Fiquem à vontade. Ana, queria, enquanto o pessoal vai pensando aí se quer fazer mais pergunta ou não, queria que você comentasse um pouco, né, sobre a porcentagem que eu achei bastante alta e acredito que seja isso sim, porque foi um grande gargalo do programa de empreendedorismo, que é essa dificuldade de comunicação entre os cientistas empreendedor e os investidores, né? Pela falta, né, a gente faz essa formação aqui sobre empreendedorismo, gestão, para o cientista, né, a gente vê ele evoluindo. Acho que você também tem essa percepção. O cientista evolui muito rápido nesse sentido, né? O que ele mais sabe fazer é aprender, então eles aprendem muito rápido, evoluem muito rápido. Mas também eu acho que falta um pouco também por parte do investidor, né, ter uma linguagem mais científica. Claro que é muito mais fácil ensinar para o cientista fazer um plano de negócio do que para o investidor aprender biologia molecular, né? Então, essa parte vai mais para o cientista. E a gente viu isso muito na pele com os casos pilotos que a gente fez. A gente sempre incentivava que eles tinham que fazer uma equipe multidisciplinar, trazer pessoal de negócio para dentro. E quando dos casos pilotos conseguiu trazer o pessoal de gestão, que trabalhava em outras big pharmas e tinha o conhecimento de mercado, parece que foi um salto gigantesco, né? Então, queria ouvir de você, pelo seu conhecimento, pelas suas entrevistas, como diminuir esse gargalo aí dessa comunicação, né? Apertar essa tecla SAP. Será que é mais criando essa multidisciplinaridade dentro da equipe da startup, trazendo o investidor, também a multidisciplinaridade do fundo de investimento, trazer pessoal também ainda mais da ciência para trabalhar com esses fundos? Uma iniciativa que eu achei bastante bacana também é da Gridix, não sei se você conhece, é um fundo de investimento de biotech argentino, que eles não só investem, né, o capital financeiro ali, eles fazem um match, eles divulgam o fundo de investimento tanto na universidade como nas grandes empresas e ver quem está interessado em fazer esse match junto a essa galera antes de botar o aporte financeiro, né? Então, acho que é uma iniciativa bacana. Queria que você trouxesse sugestões, até para a gente, como fazer esse match, né? Não só da equipe, mas com os investidores, como melhorar esse gargalo aí dessa comunicação entre cientistas e investidores. Não só investidores, o mercado também, nessa linguagem mais de negócio. Bacana.
E é isso, né? Então, acho que a questão está dos dois lados. Tanto o cientista realmente, né, muitas vezes tem esse desafio de não conseguir passar, fazer uma narrativa interessante para o mercado, quanto o investidor e o mercado tem dificuldade não sabe, não tem conhecimento técnico para conseguir medir o risco adequadamente daquele negócio, né? Na Uilink a gente, né, trabalha com essa parte da capacitação do cientista, né? Então, a maioria dos nossos programas, se não todos, passam por esse ponto. E aí, é claro, acho que você falou também, não é que o cientista todos os cientistas vão virar, né, super empreendedores e gestores e etc, né? O que a gente quer é que o cientista agregue um pouco de capacidade de entender que ele precisa apertar a tecla SAP, né? Ele precisa organizar as ideias de acordo com o que seja compreensível pelo outro lado. E a gente trabalha, né, em muitos programas que passam por isso, né? O próprio Catalyse CT, aí, a primeira fase, é basicamente sobre isso. Os 7.600 que já não são, já deve estar quase em 10 mil cientistas, que a gente trabalhou nesses 10 anos, 11 anos, foi justamente nesse sentido. Mas isso é um primeiro passo e, olhando para o que acontece no resto do mundo, é um caminho que é muito seguido, né? Tentar trazer uma visão do cientista que ele continua profundo e etc. ali na tecnologia, mas ele consegue depois fazer uma tradução disso e atrair o interesse do mercado. Tem essa outra questão que você comentou, porque uma coisa é fazer essa tradução, mas na hora de se gerir o negócio, né, de uma deep tech, aí não é suficiente, né? O cientista, muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, não é o gestor. E aí sim a importância de trazer, de composição de time, né? Do time contar com pessoas com visão de mercado, seja um co-founder de mercado. Hoje até comentei da investidora Anjo, que estava conversando, e ela falou que um dos principais problemas que ela vê nas startups que ela investe é justamente isso, assim, ela sente que falta um co-founder business, né? E aí você comentou da Gridix, eles fazem isso, e tem outros programas no mundo que tem essa abordagem também. Em algum momento, seja no início ali da formação, ainda de ideação, já buscar um perfil. A gente faz isso em alguns dos programas que a gente faz também. Sempre ter formação de equipes de perfil tecnologia e negócio, ou pode ser mais para frente, né? Depois que deu os primeiros passos, que está se formando uma startup mesmo, trazer alguém de mercado para ajudar a estruturar o negócio e dar os próximos passos. Tem outros modelos, por exemplo, as Venture Builders, né? Que são investidores, mas que meio que colocam skin in the game, né? Assim, meio que se tornam quase que parte da equipe de gestão das startups. Conheço muito próximo o pessoal do Caos Focado, sei que eles fazem isso, assim, eles trabalham, aportam a expertise deles de gestores junto às startups mesmo, trabalhando junto com as startups, até em algum momento que eles formam equipe. Então, definitivamente é um ponto importante de ser trabalhado, e esses são os caminhos que eu tenho visto acontecer no mercado. Sobre o outro lado, né, dos investidores, também, além dos estudos aqui da Uilinka, né, o meu projeto de pesquisa de doutorado e tudo é de investimento de tech. E, assim, no mundo inteiro, né, se fala que isso é um problema, que isso é uma questão, né, os investidores, mesmo que estejam percebendo que há uma grande oportunidade nas deep techs, um dos desafios é que eles não têm muitas vezes o próprio modelo de investimento também não ajuda, tá? Dos tempos de retorno e etc, né?
enfim. Mas essa questão de não entender também é um ponto. Como tem sido resolvido, pelos que eu vi? Alguns fundos aí, quando se propõem a ser muito especializados, agregam um time de especialistas técnicos, ou então se trabalha em ecossistema, do tipo, é como se fosse um trabalho dos ad hocs, assim, esse fundo, ele cria uma rede de especialistas dentro da tese de investimento, né, deles, para acessar a cada negócio que ele precisar investir. Eu vi, esse é outro caminho que eu vi, e vi fundos aqui no Brasil fazendo isso também. Porque é isso, né? As deep techs, elas são muito específicas tecnicamente, difícil você ter ali dentro do fundo uma equipe pronta, tão, né, um conhecimento tão profundo. Essa linha de montar essas redes de especialistas e acessar caso a caso é um caminho que pode ser um bom caminho inicial, pelo menos. Bacana. Pessoal, mais perguntas? Ana, tem mais umazinha aqui. Queria que você falasse mais um pouco sobre esses novos modelos que estão crescendo no Brasil aí de investimento, como o Philanthropy Venture, que você falou. Como é que funciona essa relação? Ele equity de contrapartida, ou ele parte do lucro, ali uma taxa de sucesso volta para o fundo para investir em novas, né, startups? Como é que funciona essa relação, né, do fundo com a empresa, né, com a startup? Tá. Bem, falando de forma geral, que esses fundos estão fazendo trabalhando para se adaptar em relação ali às principais características das deep techs, né? Então, a gente viu que as principais características são a questão do risco tecnológico, a questão do alto investimento inicial, a questão do tempo de desenvolvimento, né? Então, tem que ser um capital mais paciente. Então, são as principais, eu diria que são os principais drivers, assim, para definir novos modelos, novas arquiteturas. E aí, essas arquiteturas são diversas. Você comentou aí até a investidora Anjo, que eu estava conversando hoje, aí ela, que é Venture, Family Office, né, recurso de família e tudo mais, é uma visão filantrópica que não tem fins lucrativos, que é um capital paciente, flexível, no sentido de não determina um tempo certo que precisa fazer né, a saída do negócio, e ela pega equity, mas o equity com o objetivo de investir em outros negócios. Mas é isso, totalmente flexível em relação a tempo e tudo mais. Então, esse é o modelo. Aí a gente vê modelo, e isso ela investe, e aí outra coisa que ela faz, né? Ela faz investimento, que não é muito grande, mas que pelo menos ajuda no início ali o pesquisador com a startup a se direcionar, mas ela também, por causa de rede, né, pessoal e profissional, ela consegue acessar outros bolsos para fazer investimentos em seguida. Então, modelos como esse, então, acho que o Venture Philanthropy vem muito com esse olhar, assim, sabe? Visão de impacto, porque ela está focada em ambiental, impacto ambiental, recurso paciente, em termos de tempo, e um recurso que depois abre portas para acessar outros recursos. Aí a gente está vendo esses movimentos dos recursos governamentais em blended finance com outros tipos de recursos, seja fundo de investimento, como eu comentei aqui da iniciativa da FAPESP, e tem também blended finance do BNDES com, se eu não me engano, por exemplo, tem um com a Fundação Arapiaú, envolve outras. Então, assim, juntando outros recursos para dar um bolo maior, e que o recurso governamental, ele é ali como se fosse o de-risking, né? Ele diminui o risco para o investidor de mercado. Então, qual que é o benefício? É um fundo, é um dinheiro que tem olhar de mercado, porque ele tem investidor de mercado, mas ele traz aspectos de tempo de desenvolvimento e de
fazer o de-risking financeiro, porque daí o investidor vai precisar colocar menos recurso e aceita mais risco, que também é outro modelo que tem acontecido. Enfim, então, assim, isso para dar alguns exemplos do que eu estou vendo surgir. Mas acho que a gente está finalmente indo além de tentar adaptar o Venture Capital, forçar o Venture Capital para a Deep Tech, que é muito mais difícil, né? Eu falei que eu ia comentar, o Venture Capital, como ele é originalmente, é um modelo muito específico de se investe pouco em muitas startups e não se espera que todas vão ter saída, se espera que pelo menos uma vai gerar o retorno, né? Para o portfólio inteiro, e tem um tempo de saída curto, normalmente 5 a 10 anos, que é pouco para uma Deep Tech. Então, o que acontece muitas vezes é que se força morte de startups, porque melhor ela não ser... Se ela não vai ser a galinha dos ovos de ouro, né, que vai retornar, ela também não pode ser um que consuma capital. Então, é um modelo que para a Deep Tech não funciona por vários motivos, né? E aí, acho que um primeiro movimento que aconteceu no mercado foi de tentar adaptar a Venture Capital para a Deep Tech. Mas a verdade é que não é assim, por mais que você mexa em algum aspecto, os LPs, né, os investidores que estão por trás, que são o dinheiro, se eles entram no Venture Capital, eles estão entrando claramente com uma visão de saída, de retorno, né, de Venture Capital. Então, o que eu vi acontecer em muitos fundos Venture Capital que acabaram se propondo a ser mais Deep Tech e vi isso também, vi sobre isso em vários lugares do mundo acontecer também, em fundos, por exemplo, ligados a clima e tudo mais, é que daí acaba investindo em Deep Tech software, entendeu? Que, por exemplo, só de inteligência artificial, mas que não envolve um conhecimento científico de outra natureza. Enfim, então, ainda estão acontecendo esses movimentos e tudo bem, mas acho que estão vindo agora outras alternativas mais factíveis, assim. Essas são algumas que me vieram à cabeça aqui agora. Só pegando sua linha aí, desses novos fundos, como você vê também a questão do corporate venture no Brasil, né? A gente vê muitas, principalmente Big Pharmas, lançando, né, até chamadas, né, desafios para startups, né, internalizando tecnologia, algumas investindo. Então, eles estão com um modelo bem aberto de como interagir com as startups caso a caso, né? Acho que é muito mais fácil para uma Janssen, por exemplo, investir 1 milhão numa startup, com um TRL lá em cima, e dar errado que ele montar aquela linha de pesquisa desde o começo, contratar pesquisador, montar a infraestrutura. Então, é mais fácil ele investir em startup do que ele analisar o P&D ali, por exemplo, né? Reconstruir a estrutura. Como você vê esse cenário, né, no Brasil, né? Porque aí eu acho que foge um pouco dessa dificuldade de interlocução, porque a parte de negócio vai ficar para a corporação, né? Vai ficar para a grande empresa, né? Então, ela vai muito mais ali na parte técnica. Eu acho que para o ambiente que a gente está agora iniciando, essa parte de empreendedorismo acadêmico, spin-offs, eu acho que é uma linha de investimento que faz muito sentido, né? Esse sublicenciamento para essas grandes empresas, usar toda a estrutura comercial, produtiva da empresa para levar o que desenvolveu na academia para frente. Como você vê esse cenário no Brasil hoje? O que eu estou vendo são... porque a gente veio do Venture Capital, do Corporate Venture, de startups, software, né? Uma onda que foi bem significativa nos últimos anos, né? Os programas de startup das empresas. Então, agora, falando especificamente desses programas voltados para a Deep Tech, o que eu tenho visto é que as empresas estão flertando com alguns modelos. Acho que algumas estão conseguindo colocar de pé modelos interessantes, mas eu ainda acho que é um exercício que está acontecendo, que é muito bom. Tem desafios, os que a gente falou, assim, mesmo para a empresa fazer investimentos tão altos em coisas tão novas e tudo mais, é um desafio. Os modelos que eu tenho, vamos dizer assim, tido mais fé, são os modelos em que envolvem a grande empresa, a Deep Tech e investidores de mercado.
porque a grande empresa, na maioria das vezes, a não ser quando ela tem um programa muito claro de corporate venture para fazer investimento que queira retorno da deep techs, ela não está querendo investir numa deep tech para ter saída e ter retorno do equity. É diferente, ela quer incorporar aquela capacidade na estratégia dela. E ela muitas vezes não tem esse, então, não sendo investidora, ela não tem o recurso ali separado para fazer esse tipo de investimento. Só que ela é um ator muito importante para a Deep Tech, pelas questões estratégicas que eu comentei, né? Para fazer o teste em escala real. A grande empresa já tem todo o conhecimento de mercado, dos canais, de distribuição e tudo isso. Então, é muito importante, inclusive o próprio investidor não consegue trazer essa visão. Então, quando a gente alinha esse aporte estratégico, digamos assim, da empresa, que já é um nível de investimento, com um investidor de mercado que aí sim, né, vai colocar recurso e para ter retorno, eu acho que é um arranjo muito mais interessante. Também tenho visto alguns movimentos. Mas é isso, acho que tem muita coisa em experimentação e, de novo, pode ver que a gente está falando aqui de articulação de ecossistema, né? Porque não é tão óbvio assim que a Deep Tech, o investidor e a empresa vão conversar organicamente. Acho que tem um papel da gente pensar como que a gente provoca isso dentro dos próprios programas de empreendedorismo e tudo mais, né? É isso. Celeste, quer fazer um comentário que você falou? Acho que a gente pode ir chegando para o fim, já que não temos mais perguntas. Está mutado esse microfone. Eu acho que mais agradecer mesmo, Ana. Eu acho que muita conversa a gente vai ter que ter para frente aí nesse assunto, né? Acho que é um assunto que está não emergindo, mas a tendência é engrossar no Brasil, né? Achei curioso, né, os comentários de duas pessoas da área da administração, isso também é interessante, esse pessoal com essa formação está chegando nesses temas, né? Essa questão da multidisciplinaridade só enriquece. Então, acho que é isso. Vamos continuar aí nas conversas. Espero que você também tenha pessoas para estar participando das lives e estar participando do debate, mesmo quando não palestrante, porque isso só ajuda a qualificar e a gente, né, ter um grupo assim bom de conversar temas diversos sobre o complexo tema que estamos conversando, que é essa questão de abrir empresa de base científica e tecnológica. Só para também informar aí mais nós mesmos, né, que foi com a Wilinka que a Fiocruz introduziu o café com inovação. Né, vocês sugeriram na época aquele café, a gente fez e ele teve um eco bastante importante. A gente mudou bastante o foco, né? A ideia era chamar empresas externas, a gente está fazendo um café para oferta interna para as unidades da Fiocruz, que tem interesse em investir na tecnologia, está dentro do fluxo e procedimento do programa de empreendedorismo, a oferta interna é parte desse processo. Então, a gente está cada vez mais consolidando essa estratégia, fazendo documentos. Então, no caso do empreendedorismo, a gente fez um documento, né, que as unidades que participarem assinam um documento de não interesse, quando de fato não interessar, e isso com a ideia de mitigar possíveis conflitos de interesse, ter clareza de que que a instituição teve o direito de primeira recusa, e essas coisas. Então, só lembrando que o impacto do trabalho acaba que continua em outras vertentes dentro da instituição. Mas é isso, gente. Agradeço aí o nosso público mais uma vez e agradeço enormemente, Ana, a sua disponibilidade, carinho sempre e até breve. Né? Até breve. Obrigada, Celeste. Foi um prazer. Assim, estou sempre disponível para fazer essas discussões. Isso aqui primeiro faz parte do meu dia a dia, segundo, como eu disse, né? Tenho super carinho pela Fiocruz, por você. Acho que foi uma parceria aí que acho que deixou saudade e continua reverberando até hoje. Fico muito feliz com isso e estar por perto é sempre muito prazeroso.
Obrigado, Ana, pessoal. mais uma vez, parabéns aí pela Obrigada, sua gente. fala À disposição. muito boa. Bastante aprendizado. Obrigada. Valeu, pessoal. Lembrando que essa gravação vai estar disponível no YouTube do programa, assim como as outras também. Valeu, pessoal. Tchau, Ok. tchau. Tchau. Obrigado. Gente.